dia, pessoal. A gente está começando aqui mais uma sessão do TDC. Hoje a gente vai falar aí do tema ingestão de dados na arquitetura Lakehouse, na Oracle Cloud. Então, seguindo aqui, eu vou trazer para vocês qual será a nossa agenda de hoje. A gente vai conceituar um pouquinho aí a arquitetura Lakehouse, e dentro da arquitetura a gente vai pontuar aí cada um dos seus itens, passando aí por Data Lake, gestão de dados, governança de dados, passando aí também pelo Data Warehouse, encerrando com um lab para vocês poderem aí conhecer na prática todos os conceitos de ingestão. E seguindo aí a minha apresentação, eu sou a Thaís Henrique, faço parte aqui dos Cloud Solutions Engineers aqui na Oracle, e esses são os meus contatos, tanto o meu LinkedIn quanto o meu e-mail. Se precisarem me contatar aí por algum motivo, aproveite esse momento aí para salvar meus contatos. E agora a Andrea vai dar seguimento aí nessa primeira parte da nossa apresentação. Vamos lá, Andrea? Olá, pessoal. Olá, Thaís. Obrigada. Olá, eu sou a Andrea Rigoni, meus contatos estão na tela. Eu faço parte do time de conhecimento aqui de Oracle Cloud, eu sou arquiteta. Aí na tela tem algumas das certificações que eu tenho aqui na Oracle, e vocês também vão encontrar mais informações sobre a minha experiência e o meu currículo no meu LinkedIn. E também, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, se conectar no LinkedIn e também mencionar via e-mail. Bom, a nossa apresentação hoje é bastante focada aqui em alguns conceitos que a gente vai começar a conversar com vocês nesse momento. Essa apresentação ela possui uma parte conceitual e depois a gente vai seguir com o laboratório. Então, é importante salientar que houve uma evolução nos conceitos de gerenciamento de dados, como se vê o gerenciamento do dado, assim como também a gente percebe que o aumento exponencial de dados nas empresas é algo também preocupante. Então, o Data Lakehouse é um conceito mais recente, que tenta eliminar os silos de informação, né, os silos que a gente vê muito comumente quando se fala do Data Lake e do Data Warehouse, né? Sempre se pensa nesses conceitos como coisas separadas. No caso, o Data Lake é um local onde os dados estão mais brutos, né, semi-estruturados ou até mesmo não estruturados, e o Data Warehouse, que é um conceito que já é um pouco mais trabalhado, um pouco mais antigo, onde você tem dados mais estruturados, dados mais tratados, que geralmente até já são consumidos por dashboards ou por aplicações trabalhados, mas sempre dessa forma mais única, ou se mexia com Data Warehouse, ou se trabalhava com Data Lake, e a gente vem com esse conceito mais moderno do Lake House, que pretende que a gente acabe com essa divisão entre o Data Warehouse e o Data Lake, para que a gente entenda dados de uma forma mais única e que gerencie isso de uma forma mais única. Bom, falando desse conceito de Data Lakehouse, a gente vai apresentar um pouco da estrutura dessa arquitetura para que a gente possa trabalhar de uma maneira mais conceitual. Eu vou mostrar para vocês aqui esse desenho, né? Aí no centro desse desenho você vê o Data Stores, né? Que seria exatamente aonde o dado se deposita, né? O dado mais bruto, né? O Data Lake em si, ainda dados brutos a serem explorados, e em volta dele você percebe uma arquitetura onde a gente tem as ferramentas open source, né? Aí a gente está falando comumente de toda a família Apache, né? Apache Hadoop, Apache Spark, bastante conhecidas aí, e também o próprio Data Warehouse, que nós já falamos aqui à direita nesse desenho, aparece também, que seriam os dados de valor mais conhecidos, dados mais tratados, né? E abaixo também falamos do Data Movement, que seria a capacidade que a gente tem dentro dessa arquitetura do que o dado no Lakehouse poderá se mover justamente entre o Lake e o Data Warehouse, e até mesmo nas ferramentas open source, dependendo do caso do uso. E o Data Definition, Data Discovery nesse desenho, ele é justamente sobre você ter um controle da governança desses dados,
um controle para que você tenha uma visão completa, uma visão 360 de todo o dado que você tem disponível nessa arquitetura, né? Fazendo a leitura desses metadados, ele não lê o dado, ele lê metadado, para que você possa ter maior facilidade de descoberta sobre esses dados e também da própria governança, para que você possa trabalhar isso de uma forma mais única. Então, resumidamente, esse é o desenho do Data Lakehouse, inclusive de uma maneira mais agnóstica. Percebam que ainda não demos os nomes dos produtos em si, isso é um conceito que se aplica de uma maneira mais agnóstica. Aí agora, trazendo esse Lakehouse para OCI, né, trazendo aqui para a nossa realidade de OCI, percebam que a gente tem esse Data Lake no centro, agora já nomeado como um Object Storage, que a gente vai falar um pouquinho mais agora na frente na apresentação. Então, assim, o OCI hoje, ele possui serviços que atendem a todas essas caixinhas que vocês estão vendo, tanto na arquitetura, que foi o momento anterior da apresentação, como agora nesse slide que nós estamos vendo. Então, a gente agora vai começar a nomear o que o OCI apresenta como solução e ferramenta para que a gente possa transformar essa arquitetura em algo palpável em OCI para que você construa o Lakehouse, entenda como se constrói um Lakehouse em OCI. Então, no centro, eu já falei, Data Stores, que é o Data Lake em si, ele está muito baseado nessa entrega de objeto em storage, né? Object Storage. A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Na parte do lado esquerdo, aí a gente já traduz para as ferramentas que vão entregar os serviços em si, como o serviço de Big Data, o próprio Data Flow, a parte de indexação, e também o Data Movement. Aí, quando a gente fala de Data Movement, a gente está falando muito do Data Integration e também do Golden Gate. E no caso, à direita do desenho, a gente trabalha o Data Warehouse, basicamente, aí a gente tem que dar uma pausa para que as pessoas entendam também que quem está mais habituado com o Oracle já conhece o conceito do Autonomous Database, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, naturalmente, trabalhando com Oracle, vai trabalhar com Autonomous Data Warehouse, mas isso não exime o fato de que aqueles que se sentem mais confortáveis de trabalhar essa arquitetura no MySQL, que hoje o OCI ele tem uma solução muito interessante de MySQL com esse motor HeatWave, que é um motor in memory que dá uma aceleração incrível para as queries e dá uma performance muito grande. A gente faz laboratório com alguma frequência e percebe que é comum que uma query que trabalha em MySQL padrão rode numa certa velocidade, quando a gente bota o motor de HeatWave, essa velocidade multiplica por 400, né? A gente vê isso comprovadamente em laboratório. Então, temos essas duas opções, essas duas possibilidades do Autonomous Data Warehouse e também do MySQL para o trabalho do Data Warehouse em si. E o Data Definition e o Data Discovery, a gente trabalha com a solução, o Data Catalog. Né? Então, o Data Catalog ele vai ser o ponto central de gerenciamento e governança, o Object Storage, o ponto central de armazenamento, o Data Warehouse com os bancos de dados, a movimentação através do Integration Golden Gate e as ferramentas open source. Então, nesse desenho, nós vemos isso no centro e nas laterais, as pontas, na esquerda, os data sources, que são exatamente as fontes de dados, que pode ser qualquer database, qualquer aplicação que vai fornecer os dados para esse Lakehouse, e no lado direito da tela, exatamente o target, que pode ser uma aplicação que consome os dados do Lakehouse, pode ser uma ferramenta de BI, pode ser um machine learning, data science, algo que vai consumir os dados que a gente tem em Lakehouse e transformar isso em visualizações que são importantes para o negócio de vocês. Seguindo em frente, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre o Object Storage, já que ele é o ponto central da nossa arquitetura. Nem todo mundo está familiarizado com o conceito do Object Storage, então a gente dá um pequeno stop aqui para mostrar um slide interessante para vocês, que é
um pouquinho mais sobre o Object Storage, né? Muita gente conhece o conceito do Object Storage através do famoso S3, né, que foi o primeiro produto de Object Storage que surgiu no mercado há cerca de 10 anos atrás. Então, o nosso OCI possui um produto de Object Storage, inclusive, ele tem compatibilidade com a API do S3, então, se você já desenvolveu uma aplicação pensando em S3, você pode ficar bem tranquilo, porque ao trazer isso para a Oracle Cloud, você sabe que o nosso Object Storage é compatível com S3, então a sua API vai continuar funcionando. Então é importante falar que o Object Storage é um repositório de objeto agnóstico, que ele é capaz de armazenar qualquer tipo de dado, isso é importante para o assunto que a gente está falando. Ele também é rápido, porque apesar dele ser um storage de objeto, ele é baseado em disco SSD, NVMe, ele também já foi pensado para atuar como data lake. Então, ele já nativamente tem uma característica que ajuda o seu uso como um repositório de data lake. Como todo Object Storage em cloud, ele é elástico e ele é pago conforme o uso, então usou uma certa quantidade, fez o seu processamento, acabou a necessidade, cessa o consumo, ele é elástico, vai reduzir, obviamente, e você também para de pagar. Outra coisa importante também é o controle de versionamento de objetos, isso é nativo, então você consegue versionar os objetos a cada vez que você vai levando para o Object Storage, e também, através desses versionamentos, você consegue definir políticas. Isso também dá um acesso mais seguro ao consumo dos dados, porque você tem a tranquilidade de estar versionado, e, além disso, também você pode definir a tierização desse objeto dentro das camadas do Object Storage. A gente sabe que camadas mais quentes, você tem o dado imediatamente, e por isso elas têm um certo preço, né, por giga, e camadas que são mais frias, de acesso infrequente ou até mesmo de archiving, o preço vai caindo. Então, existe uma tierização do Object Storage que vai poder te ajudar com a redução também do custo da utilização do Object Storage, né? Importante também é a conexão nativa que essa solução tem, o Object Storage, com os outros elementos do OCI. Então, na hora que você precisa conectar o Object Storage a qualquer outro tipo de serviço de OCI, isso é totalmente nativo, inclusive por dentro do próprio OCI você faz essa conexão. Então, por ele ser um produto que é nativo e possui todas essas capacidades e flexibilidades, ele já foi pensado também para esse tipo de arquitetura, ele é a nossa solução ideal para se usar no centro dessa arquitetura que vocês estão vendo aí. Então, a gente volta para essa arquitetura para mostrar que realmente ele faz parte do centro do armazenamento dos dados, ele é importantíssimo, fundamental na arquitetura de dados moderna, visando o Lakehouse. Agora, passando para esse ponto importante, que é o Data Warehouse, já falamos um pouquinho, eu vou detalhar um pouco mais. O Autonomous Data Warehouse, ele possui algumas capacidades de autogerenciamento, escalabilidade, uma série de automações que são super importantes para que você oculte a complexidade do banco de dados. Imagina numa arquitetura como essa, você ainda tem que se preocupar com infra, com o database, com automação da infra, automação do banco de dados, uma série de coisas. Ou seja, o Autonomous Data Warehouse é um banco que já foi pensado para facilitar a utilização de banco de dados para que você não fique pensando em provisionamento, em segurança, em backup, automatização, porque já existe uma camada que faz isso tudo para você. Então, você vai se preocupar realmente com a arquitetura e com o teu uso final. É importante também falar que o banco de dados autônomos, ele é um banco que roda em cima de um Exadata in Cloud, então ele tem uma segurança, um gerenciamento, uma otimização super importante. Outra coisa importante também é que o Autonomous ele foi criado para workloads específicos. Então, a gente tem um banco Autonomous que a gente chama de ADW, que é esse que está na tela,
que é o Autonomous Data Warehouse, que é esse que a gente vai falar primariamente hoje, obviamente, porque estamos falando de Autonomous Data Warehouse. Mas também é importante citar que nós temos também outras finalidades que o Autonomous pode ser usado, não é o escopo dessa apresentação, mas seria o transacional, que é o ATP, e também ele otimizado para JSON, que seria o Autonomous focado em workloads JSON. Então, como ele é focado no workload específico, vocês imaginam que o Autonomous Data Warehouse ele tem certas facilidades que estão aí na tela para vocês, que vão ajudar que você tenha uma implementação mais fácil e rápida, uma resposta mais rápida, independente dos dados que você está carregando, e também uma camada para que te ajude a trabalhar com Data Warehouse dentro do banco Autonomous. Seguindo aqui também, é importante que a gente comente que existe uma camada de data tools também no Autonomous Data Warehouse, e essa camada vai te ajudar a não só fazer a carga de dados, mas também criar os modelos de negócio automaticamente, para que você tenha facilidade na modelagem que você vai precisar, e também como ele é powered by ferramentas e motores de machine learning, você vai conseguir também trabalhar mais fácil a questão de descobrir padrões, descobrir anomalias, ou seja, o Data Insight ele faz parte já do Autonomous Data Warehouse. Tudo isso, vocês imaginam, é criado para facilitar o trabalho final, para que você tenha mais ferramentas à tua mão, sem tanto gerenciamento do banco e da infra, e que você realmente possa se concentrar no final do seu trabalho, e não ficar gerenciando banco de dados, que obviamente não é isso que você vai querer. Então, sim, tudo isso que está na tela é o que nós temos de forma nativa dentro do banco, dentro do Autonomous Data Warehouse. Então, tem ferramentas para você trabalhar, por exemplo, com aplicações low-code, tem ferramentas para você trabalhar análises, tem ferramentas para você trabalhar a questão de machine learning. Então, ele é um banco extremamente preparado para esse tipo de carga de trabalho. Então, ele é, obviamente, o candidato que nós temos para facilitar a tua vida quando você pensa no assunto de dados e exatamente no Lakehouse, que é o assunto da nossa apresentação. Agora eu vou passar de volta para a Thaís, ela vai continuar nos falando sobre Lakehouse e vai dar seguimento à nossa apresentação. Obrigada, André. Então, a gente vai seguir aqui na apresentação, destacando aí o restante dos itens dentro dessa nossa arquitetura de Lakehouse. Então, agora, o nosso destaque vai para a camada de ingestão de dados, com o nosso Data Integration. E o que a gente pode falar sobre o Data Integration, tá, pessoal? Ele é uma ferramenta de ETL nativa da Cloud. O que eu quero dizer com isso? Ele é uma ferramenta de extração, transformação e carga de dados. E ele entra na camada de PaaS, aqui na Cloud. O que é isso? A gente provisiona ele uma vez, a gente vai provisionar essa instância do serviço, e lá dentro a gente vai ter todos os recursos necessários para a gente poder conduzir o nosso fluxo de dados, da origem, suas transformações e a carga lá no destino. Como grandes diferenciais essa ferramenta tem? Ele é totalmente code-free, então a gente não precisa desenhar e escrever nenhuma linha de código para poder configurar o nosso fluxo de dados. Ele vai permitir que a gente trabalhe aí com a visualização dos nossos dados, etapa a etapa do processo, então os nossos dados vão estar sempre disponíveis para a gente poder visualizar e entendê-lo em cada etapa. Ele tem recursos que nos ajudam aí contra schema drift, que a gente sabe que os nossos dados estão sempre evoluindo e mudando. E, apesar disso, a gente não quer o tempo todo estar preocupado aí com reajuste do nosso fluxo. Então, ele tem mecanismos internos que vão fazer o mapeamento dos dados, de forma que, mesmo que uma pequena mudança aconteça no destino, ele ainda consiga manter o fluxo funcionando, porque ele tem esse mapeamento pré-criado. E por trás dele, a gente vai ter toda uma camada de Apache Spark, que é aquele conceito de computação distribuída, ou seja, um cluster de máquinas sendo provisionado para, na hora da execução, a gente ter a melhor performance possível. E isso é transparente, a gente não precisa configurar nada a respeito do Spark.
A gente apenas aperta um botão, que é o Run, e prontinho. Ele vai administrar toda essa camada aí por trás de computação distribuída. Além disso, ele tem uma ampla conectividade. Então, a gente tem vários conectores, não só Oracle. Então, ele não tem essa restrição. A gente pode trabalhar com outras clouds aqui, como estão listados aqui no slide, AWS, Azure, e fontes como arquivos, que podem estar armazenados aí no nosso Data Lake, que é o nosso Object Storage. Então, ele vai ter aí listado CSV, JSON, Parquet, Avro. Inclusive, hoje a gente vai trabalhar aí com a transformação de um arquivo CSV para um arquivo Parquet. Então, a gente vai fazer uma transformação de dados aí através de uma das ferramentas que eu vou trazer daqui a pouco. Então, essa aqui é a ampla conectividade que essa ferramenta, que é o Data Integration, nos oferece. Aqui também eu tenho uma telinha apenas para vocês já se familiarizarem com a interface do serviço, que é dessa forma que a gente desenha os nossos fluxos de dados. A gente vai pegar diversas caixinhas, que são esses operadores, a gente vai configurar um a um, e a gente vai fazer tanto ali configuração da origem, transformações e o destino para esses dados. Então, supondo aí que eu quero vários destinos, várias origens, ele vai permitir essa flexibilidade. E a gente sempre vai ter o Data Explorer, que vai permitir que a gente preveja os dados. Como? Em cada etapa aqui do processo, eu vou poder acessar esse operador e ver a transformação que eu executei no passo anterior concluída. Então, eu vou poder validar se é isso mesmo que eu queria como transformação. Então, eu não preciso colocar o dado no destino e ver se deu certo. Eu posso estar sempre conferindo etapa a etapa o processo. Além do mais, seguindo aqui sempre na nossa arquitetura, lembrando que a gente já passou pela camada aqui de Lake House, de Data Lake, que passou pelo Object Storage. Falamos sobre o nosso Data Warehouse, que é o Autonomous, e os nossos dados aqui podem ser estruturados e serão armazenados aqui. Passamos pela camada de movimentação e agora a gente vai destacar aí a camada de governança de dados. Como assim governança de dados? A gente sabe que mesmo tendo a possibilidade de trabalhar, por exemplo, aí com o nosso Data Lake, a gente vai ter aí uma massa grande de dados e essas massas são geralmente dados desestruturados. Como a gente coordena isso? Porque não adianta ter um grande volume se a gente não vai ter o controle dele. Isso acaba não se tornando mais uma vantagem. Então, todas essas pessoas aqui representadas, seja cientista de dados, analista de dados, ou até o administrador de dados aqui no contexto da governança, vai precisar ter uma visão desses dados. A gente precisa primeiro entender o que esse dado significa, para a gente entender aonde ele vai poder trazer mais benefício, em qual dessas camadas. E para isso, a Oracle tem uma ferramenta que se chama Data Catalog. O que a gente tem no Data Catalog? A gente vai ter todas essas possibilidades listadas aqui. A gente vai ter um processo onde a gente coleta os metadados. Então, lembrando, quando a gente fala de um catálogo de dados, a gente não trabalha com o dado em si, a gente trabalha com metadados. Então, ele vai coletar todas essas informações dos nossos dados, nossas tabelas, e vai trazer para a gente poder fazer o quê? Poder fazer a curadoria desses dados, desses metadados. Então, lembre que é sempre metadados. Então, a gente vai poder criar glossários, poder criar termos, poder criar tags. A gente vai conseguir realmente criar um dicionário de dados. Então, qualquer um que precisar entender o que aquele dado significa, ele vai poder através do Data Catalog. E a partir do momento que a gente cria toda essa associação e vínculos desses termos nos nossos dados, vai ser possibilitada aí a gente buscar e filtrar para poder encontrar a informação que a gente precisa naquele momento. Então, uma vez que a gente coleta os dados, faz toda a curadoria dele, isso podendo ser várias áreas envolvidas, cada um tendo aí uma responsabilidade de catalogar ali os seus metadados, colocar todas as definições corretas, para que depois, seja lá quem for consumir, vai ter toda essa flexibilidade de fazer busca através de termos, através de algum termo como marketing, como vendas, e a própria ferramenta vai trazer todas as tabelas e todas as entidades de dados vinculadas a esses termos. E tudo isso otimizado aqui para trabalhar na cloud, tudo isso nativo da nuvem. E outro grande benefício do Data Catalog é, ele não tem custo. Então, ele é um serviço que a gente tem na arquitetura que vai poder enriquecer o uso dela sem ter nenhum custo adicional para vocês, porque a gente entende que ele é uma ferramenta indispensável para você entender todo o restante da arquitetura. Então, excelente benefício aí, além de todas as funcionalidades. Essa aqui
também seria a carinha dele. Então, eu sempre costumo trazer um print para a gente realmente conseguir associar tudo que eu expliquei a alguma coisa real. Então, aqui seria a tela inicial dele, onde a gente vai ter toda a parte dos dados, dos glossários, de todos os termos, e sempre algumas visões ali mais rápidas, onde eu olho e já entendo o que está acontecendo. Por exemplo, os termos mais recorrentes, os termos mais buscados. Então, com um olhar aqui, a gente já sabe que o tema principal desse modelo de dados que está sendo analisado aqui é alguma coisa relacionada a marketing e vendas. Isso é o que mais tem nesse dataset que foi utilizado para fazer essa imagem aqui no momento. Então, aqui está destacando que ele é um ambiente colaborativo. Como assim? Mais de uma pessoa pode ter acesso, e a gente pode segregar o acesso que cada pessoa tem a cada termo. A gente pode controlar, por exemplo, que alguém vai ser o revisor desses dados. Então, eu crio um termo dentro desse glossário associado a uma tabela. Só que ele só vai ser disponibilizado a partir do momento que a Andrea aprovar e dizer, não, beleza, está correto, a gente pode seguir aí para a etapa de disponibilizar esse glossário. Então, ele tem toda essa possibilidade desse trabalho colaborativo, não fica centralizado em uma pessoa só. Legal, falamos aí do nosso catálogo de dados. Agora a gente vai seguir aí para o último item da nossa arquitetura. Mas calma que ainda não acabou, tem mais coisa vindo aí, gente. E o que seria essa camada? Seria a camada do open source gerenciado, que aí ela teria múltiplos usos, dentre eles trabalhar com processamento distribuído, trabalhar com aplicações efêmeras e até conseguir trabalhar com a camada de ingestão e transformação de dados. Então, essa camada é a camada mais rica, que vai poder se adaptar aí ao seu caso de uso. Inclusive, o nosso lab vai estar voltado aí nessa camada, especificamente falando aí do nosso Data Flow, OCI Data Flow. Legal, o que é o OCI Data Flow? Como eu já comentei, essa é a nossa camada de open source gerenciado. E o Data Flow nada mais é do que o Apache Spark de forma gerenciada, onde eu não preciso me preocupar com toda aquela configuração, criar todos aqueles códigos, configurações para eu poder usar o serviço. Em poucos cliques eu consigo gerar toda uma infraestrutura de clusters de máquinas que eu defini com poucos cliques, e essa arquitetura geralmente é efêmera. Então, no momento que eu der o run, ele vai movimentar tudo que eu solicitei, vai providenciar memória, processamento, armazenamento, quantidade de máquinas no meu cluster, vai executar, uma vez concluída, ele vai matar essa arquitetura. Arquitetura não, infraestrutura. Eu costumo sempre falar arquitetura, mas grave, é infraestrutura. Perfeito. E olha que beleza, por ele ser uma arquitetura efêmera, a gente só paga pelo momento que ele estiver executando. Então, eu não vou precisar ter reservas, eu não vou precisar pagar por horas. Não, eu vou pagar exatamente pelo tempo que ele foi executado e nada mais. Ah, Thaís, o que mais você pode trazer sobre o OCI Data Flow? Como eu já falei, ele é um Spark sob demanda, então eu preciso, ele vai providenciar todas essas máquinas sem eu ter que ter todo aquele trabalho de configurar driver, configurar executor, nada disso. Poucos cliques, vocês vão ver daqui a pouco. Muito fácil, ele vai ser disponibilizado. Ele vai permitir aí diversas interfaces gráficas para a gente poder monitorar todas as nossas aplicações, quais foram bem-sucedidas, quais não foram, quais estão em execução, e de repente você pode observar que alguma está demorando muito, então a gente pode de repente matar esse processo e gerar de novo, e poder ver nos logs qual foi esse erro, por que está demorando, por que aconteceu algo inesperado, então você vai ter toda essa visão, e ela vai estar aqui na cloud, então ela vai ter toda uma camada de políticas e seguranças gerenciando essa aplicação. De que forma? Ele trabalha com essa questão de impersonation. O que seria isso? Eu, Thaís, criei a aplicação. Eu tenho certos privilégios, por exemplo, como administradora do ambiente. Essa aplicação está lá. A Andrea agora quer executar a aplicação, só que ela não tem os mesmos privilégios que eu, então ela não vai conseguir executar, porque a aplicação vai adotar as permissões de quem está executando ela no momento. Então, a Andrea só vai conseguir executar dentro dos limites que ela tem permissão. Então, isso também ajuda muito aí nessa questão de segurança. E, por último, novamente falando aí de custos. Por ser um serviço open source, você não vai pagar nada pelo serviço do Spark. Você só vai pagar exatamente pela infraestrutura que você provisionou, pelo tempo que você provisionou. Olha que beleza.
E aqui tem uma telinha mostrando um pouco de como ele seria console, como a gente administra esses runs, né, que é cada execução dessas aplicações. Que aqui no Spark a gente chama de aplicação, tá? Cada configuração que a gente faz e que a gente vai executar. Então, a gente dá um run em uma application. Aí a gente vai poder filtrar por tamanho, por exemplo, do job, por tamanho da infra, o que foi bem sucedido ou não, qual está consumindo mais. Então, a gente vai ter toda essa parte de controle que eu vou mostrar um pouquinho aí na nossa demonstração. Ele é um serviço que não fica preso aqui na cloud, então eu não vou ter aquele problema de lock-in. Como assim? A gente vai trabalhar geralmente com o Dataflow para executar aplicações. Essas aplicações vão poder ser construídas onde eu quiser. Então, ele tem algumas linguagens que ele suporta, que eu já vou comentar, mas eu vou poder usar a minha IDE, desenvolver o meu aplicativo e vou carregar ele no meu Data Lake. Olha aí, no nosso Object Storage sempre aparecendo onde quer que a gente comente aqui na arquitetura. E posso executar essa minha aplicação, testar, fazer tudo direto aqui na nuvem, com todo aquele processamento que eu acredito que seja ideal para ele alcançar a performance ideal. Então, esse aí seriam os benefícios e um resumo do Dataflow. E agora a gente vai para a parte boa, que é colocar a mão na massa. Então, vamos lá. Perfeito, pessoal. A gente estava lá na apresentação, agora a gente está aqui na tela da console. Então, vocês já devem estar familiarizados com a nossa console aqui da Oracle, e eu vou navegar aí no passo a passo de como seria o nosso lab, tá? Então, qual é o primeiro passo para que a gente possa fazer exatamente a nossa aplicação? Muito simples. A gente vai navegar até aqui no em Storage e vamos procurar o nosso serviço de Object Storage, que é o nosso Data Lake, que é sempre organizado por buckets. Por quê? A gente tem alguns pré-requisitos antes de começar a trabalhar direto com a nossa aplicação. E eu já vou detalhar eles para vocês. Então, pessoal, a gente está aqui na tela dos buckets. Por que a gente está aqui? Porque o Dataflow vai precisar de alguns buckets específicos e com nomes específicos para que a gente possa efetivamente rodar a aplicação. Então, a primeira etapa do lab é criar os buckets com seus nomes padrões, exatamente como eu disponibilizei lá no material. Então, vocês podem até fazer como eu estou fazendo aqui, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, criar cada um dos buckets, serão 4 no total. Então, não precisamos mexer em nada, a gente vai dar um nome e dar um create. Criei o primeiro bucket. Vou pegar o segundo nome, vou vir aqui em create bucket e vou colocar o meu segundo bucket. Perfeito. E vou dar um create. Próximo será o raw data. Vou dar um Ctrl+C aqui, create bucket, Ctrl+V. Então, como vocês viram aqui, não tem nenhum segredo para a gente provisionar os nossos buckets, que é o nosso Object Storage. Muito simples, muito fácil. Prontinho, criei todos os buckets necessários como pré-requisito 1. Agora, a gente vai seguir para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? A gente precisa de uma informação importante para poder configurar no script. Essa informação é única, então cada um vai ter essa informação na sua conta trial. No meu caso aqui, como eu acesso essa informação? Eu venho aqui em Profile, que é a imagem do bonequinho, acesso a minha tenancy, o nome da minha tenancy, e eu vou ser redirecionada para uma página de detalhes da minha conta em geral. E aqui embaixo, descendo um pouquinho a tela, em Object Storage Settings, eu vou achar essa informação chamada Object Storage Namespace. Ela é muito importante, então você vai copiá-la e reservá-la aqui em um bloco de notas, que eu estou fazendo aqui no momento. Por quê? A gente vai configurar um script, e nesse script você vai ter que pôr esse identificador único do seu Object Storage. Então, esse aí seria o nosso segundo pré-requisito. Agora, que a gente separou isso, a gente vai para a próxima etapa do lab, que é o quê? Eu deixei um link de acesso a um repositório público que eu tenho aqui. E o que tem nesse repositório? Eu vou ter um script Python e um CSV, que é o nosso dataset, que a gente vai usar para transformação. Não tem segredo, tá, pessoal? Vocês vão colocar a URL, digitar a senha, como eu coloquei no arquivo, e baixar os dois arquivinhos aqui. Eu acabei de fazer esse procedimento, está tudo ok. E agora, Thaís, que eu fiz esses downloads, a gente vai configurar o script Python. E como eu configuro esse arquivo? Você vai localizá-lo na parte de downloads,
No meu caso, ele fica em downloads mesmo, tá? Eu vou abrir ele aqui. Ele vai abrir no meu bloco de notas da minha preferência. Aqui, a gente vai encontrar exatamente a informação que a gente precisa alterar. Lembra que a gente pegou aquela informaçãozinha chamada namespace? É aqui que a gente vai colar ela. Então, eu vou copiar ela aqui de onde eu deixei reservada e vou substituir esse texto. Perfeito. Aqui, a gente vê a importância dos nomes padrões que eu disse para vocês dos buckets. Aqui no meu script, eu associei exatamente os nomes que eu coloquei lá para vocês. Então, se você digitou, por acaso, raw data com R maiúsculo, você precisa corrigir aqui, tá? Então, é importante manter os nomes iguais, principalmente com o CSV. Se por acaso você fez mais de um download e ele está aparecendo assim, ó, corrija aqui no script, senão você vai ter erro durante a execução. No meu caso, ele está corretíssimo. Tudo como está aqui está igual aos meus downloads. Essa é a única alteração que eu preciso fazer e eu vou salvar. Uma vez que eu salvei, eu vou voltar aqui para a minha tela da console. Qual será a nossa próxima etapa? Então, eu estou seguindo o lab aqui exatamente como eu escrevi para que vocês não tenham dúvidas, tá, pessoal? A próxima etapa é fazer o upload dos arquivos nos buckets corretos. Como assim? Eu vou navegar em Storage novamente, acessar a área de buckets, e eu vou dar de cara com o primeiro bucket que eu preciso fazer o upload. E é o bucket raw data. É esse bucket que vai estar aqui embaixo. Raw-data. O que eu vou pôr aqui? Eu vou pôr o meu dado bruto, que é exatamente o nome dele, raw data, que será o meu CSV. Como eu faço isso? Clico em upload, vou vir aqui em select file. Nesse instante, eu vou navegar até a minha barra de meu sistema de arquivos do Windows, esse seria o termo correto. Eu estou navegando aqui, tá? Não vou mostrar para vocês onde eu estou navegando, e eu vou localizar o CSV. Vocês vão fazer a mesma coisa, vão localizar lá o iris.csv. Uma vez localizado, vocês vão abrir ele aqui. Ele vai aparecer aqui exatamente com esse nome, e vocês vão dar o upload. Prontinho, já fiz a primeira etapa de uploads. Qual é a segunda etapa? A segunda etapa será fazer um segundo upload. Então, muito rápido. A gente agora vai subir o script, já alterado, tá? Não adianta pegar o script como vocês baixaram lá no link que eu deixei. E aonde eu vou colocar? Eu vou pôr em Dataflow App. Eu vou fazer o mesmo processo aqui. Eu vou vir em Upload. Upload novamente. Opa, desculpa. Primeiro a gente vai selecionar o file. Eu vou navegar aqui e achar o file aqui no meu monte de downloads que eu tenho aqui no meu computador. Vou ter que fazer a busca de tantos arquivos que eu tenho aqui hoje. Vou dar um up aí. Perfeito. Fiz o upload, vou fechar. Matamos mais uma etapa do lab. Agora, a gente tem só mais um pré-requisito. Muito importante, tá? Que é o de policies. Tudo aqui na cloud é gerenciado por permissões. Então, até que você libere essa permissão, você não pode fazer nada. Então, isso é para segurança em primeiro lugar. Como a gente vai corrigir isso para a gente poder ter essa permissão específica? Eu vou acessar aqui o menuzinho de hambúrguer, procurar Identity and Security, procurar Policies, embaixo aqui de identidade. Eu vou criar uma policy do zero. Quem tiver uma policy e quiser só adicionar a regra, pode adicionar, mas eu vou criar aqui do zero, para ficar igual no exemplo. No exemplo, eu dei o nome Policy Data Flow. E aqui eu vou pôr uma descrição. Policy para o OCI Data Flow. É obrigatório dar uma descrição. Agora eu vou clicar aqui em Show Manual Editor e eu vou copiar a policy como eu coloquei aqui embaixo para vocês. Mas a gente tem que mudar uma coisinha, que é exatamente essa informação aqui que está entre sinal de maior e menor, que é o nome do meu compartimento. Cada um de vocês vai ter um nome nesse compartimento. Vocês vão substituir ele aqui. Então, o meu chama dados. Então, nas duas policies, essa e essa, eu vou alterar essa informação. É a única informação que necessita alteração, tá? Porque aqui, por exemplo, vocês já deixaram o nome correto. Se vocês utilizaram o meu padrão de nome, vocês não vão precisar alterar mais nada. Uma vez feito isso, eu vou dar um create.
Matamos mais um pré-requisito. Ok, aqui eu tenho só que matar. Ele acabou pulando linha devido à quebra, ele acabou detectando um erro, mas é só isso. Se acontecer esse erro, verifique se está tudo em uma linha só, sem quebras. Vou dar o create, prontinho. Policy aplicada. Essa é a parte mais complicada, tá, pessoal? Satisfazer os pré-requisitos. Uma vez que os pré-requisitos foram aí satisfeitos, a gente vai começar efetivamente a trabalhar com o Dataflow e vamos criar nossa primeira aplicação, que é exatamente o Lab 4, o passo 4 do nosso Lab. Vamos lá. A gente vai navegar até Analytics and AI e aqui na parte de Data Lake, a gente vai encontrar o Dataflow. Uma vez que a gente acessou aqui o Dataflow, a gente vai apertar aqui, Create Application. A gente vai dar um nome, eu vou seguir exatamente o nome que eu dei aqui, para a gente não ter nada que não esteja igual. Então, eu dei o nome CSV 2P. Então, CSV to P, to parquet. A descrição é opcional, mas eu vou descrever aqui para vocês. Ele converte um ponto CSV em um parquet, que é também um formato de arquivo. Aí aqui embaixo, aqui é a parte onde a gente vai configurar as informações do nosso Spark. A gente vai deixar essa versão mesmo que ele está sugerindo. A gente só vai precisar de um driver, que é aquele recurso que coordena todos os outros executors, né? Na parte de computação distribuída, várias máquinas são coordenadas por uma só. Aqui o shape mínimo tá bom, porque a gente vai fazer um processo muito simples. Então, a gente poderia escolher dentre aqui os tamanhos maiores de shape de acordo com a minha aplicação, de acordo com a complexidade, e determinar quantas máquinas eu quero para trabalhar aqui. Mas uma só está mais que bom para essa nossa aplicação de demonstração. Aqui temos as linguagens que ele vai aceitar. Então, olha que beleza, aqui a gente vai trabalhar com Python. Porque lembra, eu selecionei disponibilizei um arquivinho chamado csv.py. Então, vai ser ele que vocês vão utilizar. Só que lembra que a gente subiu ali no bucket? É aqui que entra novamente o Object Storage em ação. A gente sempre vai pegar os nossos arquivos direto desse bucket. Então, eu vou vir aqui em Dataflow App, que foi onde eu pus o meu arquivo, e aqui eu vou selecionar o arquivo que eu tenho lá dentro, csv.parquet.py. Perfeito, isso é tudo que eu preciso configurar para esse nosso teste. Eu vou dar um Create. Nesse instante, ele criou uma aplicação que vai ter como script o nosso arquivo Python e como configuração aquele shape de máquina que a gente definiu. Agora a gente vai para a parte final, que é a execução da nossa aplicação. Então, quando eu clico na aplicação, eu vou ter informações sobre ela, como shape, vou ter informação sobre a linguagem, descrição, eu vou poder ter acesso a outras informações que eu poderia ter preenchido lá, mas que eu preferi deixar em branco. Inclusive, aonde eu encontraria o meu arquivo .py, que é lá no nosso Object Storage. Aí, durante a execução, eu posso tanto editar antes, então, putz, eu não preciso mais de 1, eu preciso agora de 5. Eu posso alterar. E também posso alterar em tempo de execução. Então, se eu clicar aqui no Run, eu posso, de repente, mudar aqui agora e mandar ser 10. Ele vai provisionar 10 instâncias dessa e vai executar a minha aplicação. Mas, novamente, para esse cenário não precisa. Eu vou dar o Run. Nesse instante, ele vai começar a fazer toda a movimentação, provisionar a máquina, vai começar a fazer tudo para mim. E assim que tudo estiver provisionado, ele vai começar a executar a aplicação e quando terminar, ele vai acabar com essa infraestrutura que ele provisionou anteriormente. Aqui, ele vai demorar uns 3, 4 minutos. Então, eu vou mostrar para vocês a última execução que eu fiz, e que foi bem sucedida. Demorou 1 minuto e 59 segundos. Exatamente a mesma aplicação, o mesmo script. E o que eu poderia ver? Eu poderia ver informações sobre o Run aqui nessa interface gráfica, como eu mencionei. E aqui embaixo eu teria a visão dos meus logs. Então, aquela permissão que eu pedi para vocês usarem seria justamente para vocês poderem ter essa visão aqui. Tanto uma execução bem sucedida quanto uma execução que por acaso falhou, eu vou poder ter acesso a todos esses logs para garantir e entender o que aconteceu. Então é isso, pessoal, que a gente tinha para mostrar nessa demonstração. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa apresentação de hoje.
Então é isso, pessoal. Eu prefiro que vocês façam vocês mesmos esse lab, comentem aqui com a gente, até através das nossas redes sociais, e a gente se vê aí na próxima. Obrigada. Obrigado, gente.